Marcos 10, 17 diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é a palavra do Senhor. Esse texto nos narra a história de um jovem rico, de um homem que vem no meio da multidão, apesar da posição e do status que ele tinha, correndo. Ele se ajoelha diante do Senhor Jesus e ele faz uma pergunta crucial. A pergunta dele é: Bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Eu tenho dito que nenhuma pergunta é tão essencial, tão fundamental quanto essa pergunta. Você pode fazer qualquer pergunta na sua vida, mas a verdade é que se você não faz a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Então faça sempre perguntas certas para ter respostas certas. E esse homem faz a pergunta certa, esse jovem faz a pergunta certa: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? C.S. Lewis disse que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E eu gosto muito de contar a fábula da eternidade, porque perguntaram uma vez para um velho pastor o que era a eternidade. E ele disse o seguinte: existe num país distante uma montanha de ferro. E nessa montanha de ferro, de 100 em 100 anos, vem um passarinho afiar o seu bico ali naquela montanha. Quando essa montanha de ferro acabar-se, por causa do uso do passarinho, que o passarinho faz, quando essa montanha de ferro se acabar, ter-se-á passado 1 segundo da eternidade. Acho que isso nos ajuda a não compreender, né? Não é mesmo? Mas é isso aí. O que é a eternidade? Quando você faz uma pergunta dessa em relação à sua vida, o que é a sua vida? A Bíblia diz que a nossa vida é como um breve pensamento, como um conto ligeiro, como a relva que de madrugada vicede, floresce à tarde, murcha e seca. O que é a nossa vida? A pergunta dele é a pergunta essencial. E esse homem, ele faz algumas coisas muito interessantes, que para mim são todas corretas. E ele equivoca-se em algumas questões que são fundamentais também. Primeiro, olha que atitude correta dele. A Bíblia diz que ele vem correndo. É o tipo de pessoa que está vindo com um senso imenso de urgência no coração. Eu não posso adiar, esse tipo de coisa eu não posso fazer. Essa atitude minha é a atitude que tem que ser feita agora, é hora de tomada de posição, e ele vem correndo. Não era muito comum para um homem de bem correr publicamente, principalmente uma pessoa quando era mais velha. Não era o caso dele, que era jovem. Mas eu me lembro certa vez estando pregando em Goiânia, numa congregação nossa, ali no Jardim Novo Mundo, e aconteceu uma cena inusitada. Eu nunca tive esse episódio nenhuma vez, antes nem depois. Eu estava pregando e o sermão transcorria normalmente. Mas durante a palavra, alguma coisa poderosa de Deus desceu sobre nós. E uma mulher se levantou no meio do meu sermão. Ela disse: Pastor, eu quero entregar minha vida agora. Falei: Amém, entregue a sua vida agora. E a outra virou e disse: Eu também quero me entregar a vida minha agora. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém mais quer entregar a sua vida agora? E pessoas se levantaram e nós tivemos um culto abençoado naquela tarde. Meu sermão foi para Cucuia, né? Não precisava pregar mais nada, porque Deus já tinha falado. O que eu preciso dizer depois que o Espírito Santo já falou, né? Então, meu papel aqui é só de uma pessoa que vai fazer alguma coisa para que o Espírito Santo diga. Mas esse rapaz tem aquilo que aquela mulher teve naquele dia, o senso de urgência. E isso é fantástico. Outra coisa que ele tem aqui que é fantástica é a atitude dele de ajoelhar-se. Um judeu era acostumado a não ajoelhar-se diante de ninguém, nenhuma imagem, escultura, nada, nenhuma representação, nenhum ícone. Então, o judeu não se dava esse tipo de coisa, porque ele sabia que só era para se ajoelhar diante de Deus. No entanto, ele se ajoelha diante de Jesus, talvez reconhecendo a figura de Cristo como alguma coisa especial. E ele então resolveu ajoelhar-se, ele vem com a atitude certa. E isso é importante, porque a Bíblia diz que ele era um homem de posição, ele era um homem rico. Ele ajoelha-se publicamente.
E isso é importante para nós, por quê? Porque nós estamos muitas vezes vendo pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso, de se curvar diante de Jesus. De fato, né? Algumas pessoas, por causa da posição social que têm, atletas famosos, músicos conhecidos, gente rica, políticos de renome, nós precisamos entender que a atitude correta diante de Jesus, seja ela em que status nós estivermos, é de joelho. É de joelho. E é assim que nós devemos nos apresentar diante dele. E por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoa. Não faz nenhuma diferença para Deus o status que você tem. O importante para Deus é que você realmente tenha a atitude certa. Uma outra coisa que me chama a atenção é que ele veio no tempo certo. Porque ele veio na juventude dele. Ele não esperou os anos passarem, ele não fez como algumas pessoas costumam fazer. Não, eu até me preocupo com essa questão espiritual, mas estou muito novo, não é a hora. Vou ter muita oportunidade ainda de viver uma vida santa, piedosa, mas agora não é a hora, eu não vou fazer isso. Não é o caso dele aqui. A Bíblia diz que ele vem na sua juventude, é o tempo certo, essa é a hora, eu não vou adiar, não vou deixar para depois. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que ele faz a pergunta certa. Pergunta essencial: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Já que a vida eterna é alguma coisa tão essencial e tão fundamental, eu preciso perguntar: o que é que eu preciso fazer para a vida eterna? Essa pergunta não foi feita só aqui. A Bíblia nos conta que em Atos 16, que quando o carcereiro de Filipos está diante de Paulo e Silas, e há um grande terremoto dentro da prisão, e os presos são libertos, ele fica muito apavorado com a situação dele, diz-nos a palavra de Deus que aquele homem se levanta para se suicidar. E quando Paulo diz: nós estamos todos aqui, não faça isso contra a sua vida, a Bíblia diz que ele pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? É a mesma pergunta, com uma entonação diferente, com uma colocação diferente, mas a minha pergunta é essencial: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Se eu morresse hoje, eu iria para onde? Qual a minha realidade espiritual? Como é que eu estou diante de Deus? Existem muitas pessoas levantando questões periféricas, mas não levantam a questão fundamental. Há pessoas que gastam muita energia com ansiedade, preocupações, perguntas, que são absolutamente banais, mas que consomem todo o tempo, energia, mas não fazem a pergunta fundamental: o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que você vai fazer, o que é que você faria se você hoje estivesse diante do trono de Deus? Você tem convicção da sua vida eterna? Essa é a pergunta fundamental. Mas, ainda mais, a quinta atitude correta dele é que ele vai para a pessoa certa. A Bíblia diz que pondo-se Jesus a caminho, corre um homem ao seu encontro. Ele vai ao encontro de Cristo. Ele não vai ao encontro de outras propostas espirituais, mas ele vai ao encontro de Cristo. E isso é muito importante, principalmente na nossa geração, que nós estamos vivendo o que a gente chama hoje do neopaganismo, o paganismo moderno, que curiosamente não tem nada a ver com secularização, afastamento de Deus, mas tem a ver, pelo contrário, com a atitude das pessoas que são religiosas e espiritualizadas demais, mas que são pagãs na sua essência. Nem todo esoterismo, nem todo misticismo, nem toda experiência carismática de Deus. Existe muita coisa que não tem nada a ver com Jesus. Há pessoas aí enchendo estádios e não tem nada a ver com Jesus. Há pessoas aí saindo na capa da Veja, mas não tem nada a ver com Jesus. A Oprah Winfrey esteve há alguns anos atrás, uma das mulheres mais influentes naquele ano. Ela foi considerada pela Times como a mulher mais influente nos Estados Unidos. Formadora de opinião, esteve aqui em Abadiânia para consultar com João de Deus, para pedir reza para João de Deus. E há milhares de pessoas aqui em Alto Paraíso, há milhares de pessoas em Pirinópolis, Abadiânia, atrás de respostas mágicas, respostas espiritualizadas, mas que elas não estão correndo para Jesus. E esse homem corre na direção certa. Ele corre para Cristo. E isso é fantástico, isso é importante. Quais foram os erros desse homem que fez tanta coisa certa? Quando nós vamos estudando o texto, a gente vai percebendo algumas coisas sérias no coração dele. Primeiro, e Jesus detecta claramente isso. Primeiro, ele tem alguns pressupostos teológicos equivocados. Ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus o questiona dizendo: por que você me chama bom? Não há nenhum bom que não seja Deus. Dá-nos a impressão de que Jesus Cristo não era bom, e por isso ele questiona a atitude. Não, na verdade Jesus não está fazendo isso aí. Jesus não o censura por lhe chamar de bom,
mas ele censura porque implicitamente nessa pergunta dele há todo um esquema no coração desse homem que a justiça própria dele é alguma coisa muito forte. Então Jesus pergunta: o que está acontecendo com você? Jesus quer ensinar-lhe que só existe um que é bom, é Deus. A bondade humana é relativa. Ao fazer isso, Jesus está querendo esvaziar do coração desse homem toda a arrogância espiritual dessa pessoa e de outras pessoas que moralmente se julgam corretas aos olhos de Deus. E Jesus agora joga um balde de água fria nele, dizendo: não é assim. Jesus tenta destruir nele esse pressuposto de que ele era bom, porque ele se achava bom, ele se sentia bom, ele se achava moralmente correto. Segunda coisa que acontece aqui é que ele não apenas tem pressupostos teológicos equivocados, mas ele também constrói sua vida sobre fundamentos equivocados. Quando Jesus dirige-se para ele, olha que frase interessante. No versículo 19, Jesus diz: sabes os mandamentos. Jesus não está perguntando para ele: você sabe o mandamento? Não é uma pergunta. Jesus está afirmando para ele: você sabe os mandamentos. Jesus não está perguntando: você sabe os mandamentos? Não. E eu, durante muito tempo, li esse texto pensando assim: o que Jesus está dizendo assim, eu sei que você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Eu sei que você sabe isso aí. E ele bateu no peito orgulhosamente e disse: eu sei muito bem. Sabe por quê, Senhor? Sabe por quê, mestre? Porque eu tenho feito isso desde a minha juventude. Eu sou assim, eu sou o cara, eu guardo sempre as coisas corretamente. Eu sou um cara que cumpre a lei. Eu não tenho muita dificuldade com isso aí. Eu faço tudo corretamente. Esse é um perigo tremendo de pessoas religiosas e exemplarmente morais que não sentem necessidade da graça. Elas não sentem necessidade da graça. Pessoas assim têm um problema muito sério. Elas têm dificuldade de se converter. Porque, no fundo, elas não precisam de um Salvador. Não precisam de Salvador. Eu gosto muito de um texto de Lucas 19:10, que diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. O perdido. Por que eu gosto desse texto? Porque eu sou um cara que me perco facilmente. Eu não tenho muito senso de orientação geográfica. Então, se eu vou para uma grande cidade, graças a Deus agora tem GPS, né? Graças a Deus agora tem Waze, mas eu vou para uma cidade grande, cara, se me deixar, daqui um pouquinho eu estou rodando em círculo, absolutamente perdido. Eu precisava do Filho do Homem. Mas a Bíblia não está dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido geograficamente, não. Ele está dizendo isso em relação à falta de senso de direção que nós temos. E a pessoa que tem um senso de direção muito bom, ela costuma, espiritualmente falando, ela costuma achar que ela não precisa de um Salvador. Por que ela precisa de um Salvador se ela é tão boa? Na verdade, o pressuposto é básico. O pressuposto é: um dia eu vou me apresentar diante de Deus e Deus vai ficar impressionado com a minha performance espiritual, Ele vai ficar louco com o meu currículo e Ele vai me trazer para perto dele porque eu sou, maravilhoso. Esse rapaz se julgava assim. Esse rapaz é uma pessoa moralmente correta, é um bom religioso. Mas Jesus está querendo ir num ponto em que ele não conseguia penetrar. A sua religiosidade, a sua justiça própria, o seu senso moral, estava lhe afastando de Deus. Por quê? Porque há um problema implícito aqui. E Jesus então disse, e quando ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ele devia estar se sentindo o máximo. Havia uma multidão diante de Jesus, e ele poder dizer: eu realmente tenho feito assim desde a minha juventude. Jesus olha para ele, e há uma frase aqui que me chama muita atenção. No versículo 21. Jesus, fitando-o, o amou. Eu acho fantástico isso. Fitar significa Jesus olhar com aquele olhar que os jovens chamam de olhar 43. Você olha para os olhos da pessoa e você observa exatamente lá no fundo dos olhos dela. Talvez Jesus tenha parado por alguns segundos para olhar criteriosamente, olhar atenciosamente para aquele rapaz, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Talvez houvesse um certo constrangimento da parte desse rapaz, porque
às vezes acontece com a gente quando alguém nos olha com muita profundidade, constrangimento às vezes de olhar para uma pessoa quando ela nos fita assim. E Jesus diz uma coisa para ele: só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Vai para casa e vende as suas coisas e volta. Quantas vezes na Bíblia Jesus já disse isso a alguém? Curioso, não existe mandamento na Bíblia dessa forma, a não ser aqui. Esse é o único mandamento, vez que Jesus é tão radical na sua posição em relação aos bens. Jesus tinha pessoas ricas que o serviam e ele nunca falou para elas venderem tudo e dar aos pobres. Não. Os cristãos em Atos, capítulo 2, resolveram fazer isso. Foi uma decisão deles. Não era um mandamento, era uma decisão pessoal. Mas não é interessante essa afirmação de Jesus? Você tem um problema sério. Você tem um afeto e eu quero tratar desse afeto. Jesus vai de um ponto aqui que eu chamo de afetividade. Onde é que estão os teus afetos? Onde é que está o teu coração, cara? É isso aqui que pega esse rapaz nesse exato momento. Jesus vai no ponto dele, porque ele sabe que a relação que ele tem com os bens dele é uma relação idolátrica. Ele não tem os bens. Os bens, a riqueza é quem os tem. Jesus diz: eu quero que você quebre o seu ídolo e você venha atrás de mim. Porque se você não quebrar os seus ídolos, você não vai conseguir me servir. Você não vai conseguir me seguir. Você não será meu. Os seus afetos estão comprometidos. Estão percebendo como a lei não pega os afetos? É possível você ser um cumpridor de rituais, ser religioso, guardar todas as coisas, no entanto, o seu afeto nunca ser tocado? Viver de uma forma em que você não experimenta a questão dos afetos? Provavelmente aqui esteja o grande desafio meu e seu. Eu me lembro, alguns anos atrás, lendo um texto do Paul Tripp. Paul Tripp é um cara que eu gosto muito, ele e o irmão dele escrevem, né? O Ted Tripp escreve muito bem. O melhor livro sobre educação de criança é do Ted Tripp, chamado Pastoreando o Coração das Crianças. Para mim, o melhor livro de educação de filhos. Mas o Paul Tripp, que é o irmão do Ted, eu lendo um texto dele, ele diz o seguinte: todos os dias, ao começar o meu tempo de oração, eu digo a Deus: Senhor, Tu sabes como eu preciso de Ti e nada posso sem Ti. Todos os dias, Ted Tripp faz isso. Paul Tripp faz isso. Ele diz que começa dizendo: Senhor, Tu sabes como eu preciso de Ti e nada posso sem Ti. Eu levei um choque com esse negócio tão grande quando eu li o texto. É uma frase tão simples. Mas naquela hora o Espírito de Deus me mexeu com o meu coração de uma forma profunda. Eu disse: cara, eu não tenho tido exatamente essa oração. E eu lamentei no meu coração, porque na minha autossuficiência, porque no meu estilo de vida, eu não percebo quão pobre e necessitado eu sou, para dizer para Jesus: Senhor, Tu sabes como eu preciso de Ti, e nada posso sem Ti. Na minha arrogância espiritual, eu posso um monte de coisa sem Deus. Eu não preciso depender de Deus. Por que eu vou orar? Você já parou para pensar que o problema da nossa oração está exatamente relacionado ao fato de que eu não sinto que eu preciso de orar? Eu não sinto que eu preciso de Deus? A questão para mim não é se eu oro. A questão para mim é mais séria. É porque que eu não quero orar. O não querer orar me compromete. Porque ele me remonta aos meus afetos. A minha declaração de que eu sou pobre e nada posso sem Cristo. O que Jesus está dizendo para esse rapaz é o seguinte: cara, você a vida inteira confiou muito no que você tem. Você não confiou em mim, os seus afetos estão danificados. As coisas estão compromissadas aí, comprometidas. E aquele rapaz media a sua vida pela lei, Jesus o mede pelo seu coração. Onde está o meu coração? A observância religiosa não havia tocado seu íntimo. Ele não tinha gerado desapego nele pelas coisas mudando que ele tanto amava. E a nova aliança tem a ver com o coração. E o coração dele estava comprometido com essa relação idolátrica com seus bens. É questão de intensidade e de foco. Coisas que dominam o nosso coração, tornam-se substitutos de Deus, são os nossos ídolos do coração, que nos fazem crer que nós não podemos viver sem determinadas coisas, quando na verdade nós só não podemos viver sem Deus. A pergunta fundamental para mim e para você: onde é que estão meus afetos? Onde é que está meu coração? Jesus está dizendo para esse rapaz: não pode haver atenção dividida, o coração tem que estar por inteiro.
Eu quero você por inteiro. Então você vai lá e vende seus bens, dá aos pobres, depois você vem e segue. Porque enquanto você não romper com essa relação idolátrica no seu coração, você não vai conseguir me seguir. Eu quero concluir aqui com uma história que eu ouvi algum tempo atrás. O rio Mississippi, nos Estados Unidos, ele é conhecido por ser um rio navegável e que gera muita riqueza na região, no leito do Mississippi. E durante muito tempo foi uma das maiores linhas de tráfego e de transporte de bens e propriedade, cereais, na região abundante ali do Mississippi. O problema é que esse rio ele tem algumas enchentes muito grandes, como nós tivemos há algum tempo, o furacão Katrina, que invadiu New Orleans e foi um negócio extremamente complicado. E aí as pessoas foram construindo diques ao redor, diques imensos, para poder proteger de qualquer uma dessas grandes enchentes que sempre acontecia, era uma lástima. Mas conta-se que no século XVII havia um rico comerciante que fazia transações e negócios ali no rio Mississippi e ele tinha um hábito de negociar sempre moedas de ouro. Ele tinha dentro de uma cabine, daqueles barcos que andava pelo rio Mississippi, era dele, e ele passava pelas regiões, vendendo a sua mercadoria, pegando a mercadoria dele, transformando tudo em ouro, e depois voltava novamente com as mercadorias, e ele ia abastecendo os comércios locais com as suas propriedades. Era um homem que trabalhava com distribuição de alimentos e de bens. Um dia ele está viajando de madrugada, e o navio dele, o barco em que ele estava, começou a sossobrar. E eles começaram a ir para o fundo, e de repente a pessoa gritando: salta do barco, todo mundo vai morrer, o barco vai afundar. Ele tinha muito ouro, ele estava muito desesperado com aquele trem. O que ele fez? Numa ideia extremamente inteligente, ele começou a colocar ouro em todos os casacos, no casaco que ele tinha, ele colocava ouro, na roupa dele, na calça que ele tinha, ele colocou ouro, e foi enchendo o bolso de ouro, casaco de ouro, né? O máximo que ele podia para salvar os bens dele, e pulou no rio para se salvar. Você sabe qual é a consequência, né? Ele não conseguiu nadar, ele morreu no rio. E no outro dia, encontraram esse homem, com todos os seus bolsos cheios de dinheiro. Ele salvou os bens, ele não salvou a si próprio. Acho que é exatamente isso que Jesus queria falar para esse jovem. Eu acho que é exatamente isso que Jesus quer falar para nós nessa tarde. Amém. Senhor, traz os nossos afetos, Pai querido, para a Tua presença, trabalha nos nossos afetos. Reconhecemos, ó Deus querido, que os nossos afetos estão sempre muito deslocados. Ó Deus, é fácil nos distrairmos, nos entretermos com qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com o Teu reino. Tenha misericórdia de nós. Capacita-nos e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor.